pessoal? Essa aula será um complemento das aulas anteriores, na forma que iremos falar do conceito da segunda lei da termodinâmica aplicada a dispositivos de engenharia e também será uma base para entender ciclos termodinâmicos para sistemas de conversão de energia à medida que avaliamos a diferença entre o quanto processos reais de compressão e expansão se diferem de processos idealizados a partir de cálculos da eficiência isentrópica. Então, essa aula aqui será a ligação necessária para evoluirmos para as próximas aulas de máquinas térmicas e refrigeradores. Como vimos anteriormente, para sistemas fechados, chegamos numa fórmula de compressão e expansão para o trabalho, que se baseia no processo quase estático da substância, o que ocasiona que a expansão ou compressão ocorra por etapas infinitesimais. Nesse sentido, pode-se dizer que o sistema está em equilíbrio com as suas vizinhanças se uma variação infinitesimal nas condições do sistema provoca uma modificação infinitesimal do sistema e a mesma variação no sentido oposto provoca uma modificação infinitesimal no sentido oposto. Nesse caso, estamos tratando de um trabalho de fronteira móvel, reversível em um sistema fechado. É importante ressaltar que dispositivos reversíveis que produzem trabalho realizam o máximo de trabalho. Já dispositivos reversíveis que consomem trabalho gastam um mínimo de trabalho. Então, com essa ideia que a gente vai trabalhar daqui em diante. No caso de dispositivos com fluxo de massa em regime permanente, o trabalho não pode ser expresso por essa expressão. Uma expressão para o trabalho para esses dispositivos é feita utilizando a primeira lei da termodinâmica para volume de controle. Então, em resumo, não podemos trabalhar com trabalho para esses tipos de dispositivos dessa forma aqui. Então, isso aqui não é verdadeiro, então utilizamos a primeira lei da termodinâmica. Vamos utilizar a primeira lei da termodinâmica para regime permanente, na forma de taxa. Vamos considerar as variações de energia cinética e também potencial gravitacional. Com isso, temos essa relação aqui. Como estamos considerando uma entrada e uma saída, podemos dividir essa relação. Ficaria dessa forma aqui. E na forma diferencial, simplificaríamos assim. Com base no balanço de energia, utilizando as relações para processos reversíveis, podemos utilizar essa relação para processo reversível para o calor, essa relação das funções de estado também reversível. Com isso, aplicando essas duas relações na primeira lei estabelecida anteriormente, ficamos com o trabalho reversível
é igual a menos VdP menos DEC menos isso sem desconsiderar as influências das energias potencial, gravitacional e cinética. Integrando, temos que o trabalho reversível em dispositivos de engenharia em regime permanente é igual a menos integral VdP menos a diferença de energia cinética menos a diferença de energia potencial. Quando as variações de energia cinética e potencial gravitacional são desprezíveis, chegamos numa relação direta para trabalho reversível para dispositivos de engenharia com fluxo de massa, que seriam essas relações aqui. Para dispositivos que consomem trabalho, como bombas e compressores, pelo referencial adotados em aulas passadas, o trabalho é negativo. Sendo assim, pela expressão, há um aumento de pressão e o trabalho negativo. Já para dispositivos que produzem trabalho, como turbinas, o trabalho é positivo e há uma expansão do fluido de trabalho. Sendo assim, o gradiente de pressão é menor que zero, já que há uma diminuição da pressão. Então, pelo referencial, trabalho positivo. O interessante dessa expressão para o trabalho em dispositivos com fluxo de massa, ou seja, para volume de controle, é que através de algumas considerações chegamos numa equação importante da mecânica dos fluidos associada a Daniel Bernoulli, que descreve o comportamento do fluido ao longo de um tubo. Para tal, vamos considerar as seguintes hipóteses que estão descritas aqui. Regime permanente. Vamos considerar também fluido incompressível, sendo assim o volume específico é constante. Vamos considerar também o termo de trabalho igual a zero, ou seja, sem interações de trabalho, como ocorre em um bocal ou um trecho de tubo. E vamos considerar também as contribuições das energias cinética e potencial. E com isso, essas contribuições vão ser diferentes de zero. Então, pegando aquela contribuição, aquela expressão da primeira lei da termodinâmica, temos que o trabalho reversível é igual a menos VP2, já integrando, considerando o fluido incompressível, menos diferença de energia cinética, menos diferença de energia potencial gravitacional. Já nesse caso que não tem interação de trabalho, isso aqui é igual a zero, então ficaria VP2 menos P1 mais V2 menos V1 sobre 2 mais GZ2 menos E1. Essa expressão seria a equação de Bernoulli para relacionar o comportamento do fluido ao longo de um tubo, por exemplo. Agora vamos considerar a primeira e a segunda lei da termodinâmica para alguns casos de dispositivos de engenharia com fluxo de massa em regime permanente, com processos não necessariamente reversíveis. Vamos considerar primeiramente uma turbina sem troca de calor. Sendo assim, temos o seguinte: temos que a turbina adiabática, uma entrada e uma saída, energia potencial e cinética desprezível. Então, aplicando a primeira lei da termodinâmica, temos que o trabalho específico da turbina é igual a H, a entalpia de entrada, menos a entalpia de saída. Aplicando a segunda lei da termodinâmica, temos que, já que é o regime permanente, zero é a vazão mássica da entropia de entrada menos a entropia de saída e a geração
de entropia, a taxa de geração de entropia. Então, a entropia gerada vai ser igual à diferença de entropia do dispositivo, que entra e sai do dispositivo. No caso, se estivéssemos lidando com um processo adiabático reversível, a entropia de entrada seria igual à entropia de saída. Já para o caso de um aquecedor sem trabalho, com energias potencial e cinética desprezíveis, temos o seguinte: não temos uma potência atribuída a esse aquecedor, então o calor adicionado seria igual à diferença de entalpia, aplicando a primeira lei para volume de controle. Já em relação à segunda lei, chegaríamos que a entropia gerada seria uma relação da diferença de entropia de saída menos de entrada, menos a relação de calor de entrada no dispositivo sobre a temperatura do reservatório que está sendo trocado calor. No caso da bomba, ou de forma análoga o compressor, lembrando que na bomba trabalhamos com líquido e o compressor trabalhamos com gás ou vapor, esse caso é parecido com o caso da turbina, sendo que no caso da bomba ou compressor o trabalho é consumido. Então vamos trabalhar com essas hipóteses aqui, como podemos ver, hipóteses parecidas com o caso da turbina. Então, hipótese adiabática novamente. O trabalho específico da turbina seria, nesse caso, a diferença de entalpia, é claro, considerando energia potencial e cinética desprezíveis, uma entrada e uma saída novamente, e utilizando a segunda lei da termodinâmica e não considerando especificamente um processo reversível, teríamos que a geração de entropia é igual à entropia de saída menos a entropia de entrada. Aqui vamos abrir um parênteses para falar sobre o diagrama de Mollier. Um exemplo de diagrama de Mollier podemos ver aqui no lado esquerdo. Esse diagrama é um diagrama termodinâmico que representa a entalpia de um sistema em função de outras quantidades termodinâmicas. Se o eixo de ordenadas do diagrama é entalpia e o eixo das abscissas é a entropia, como podemos ver aqui, estamos falando especificamente do diagrama entalpia-entropia ou HS. Esse diagrama é muito utilizado em análise de projetos de usinas de energia, turbinas a gás e sistemas de refrigeração. Esse diagrama também apresenta a curva sino, como podemos ver aqui. Você tem isotérmicas, como vocês podem ver, e você tem também isobáricas. Porém, as isobáricas são monotonicamente crescentes e as isotérmicas ficam constantes após um determinado momento. Vamos agora falar de um parâmetro muito importante dentro da termodinâmica. Quanto mais próximo o processo real seguir o processo isentrópico idealizado, ou seja, reversível, melhor será o desempenho do dispositivo. Lembrando que processos isentrópicos são definidos como aqueles que a entropia específica se mantém constante ao longo do processo, correto? A eficiência isentrópica ou adiabática é uma medida do desvio entre os processos reais e os processos idealizados correspondentes. Este parâmetro aqui se difere quando tratamos de dispositivos que produzem trabalho ou dispositivos que consomem trabalho, turbinas ou bombas compressores. Sendo assim, vamos começar pela turbina, que produz trabalho através do acionamento do eixo. Se na turbina há uma geração de entropia diferente de zero, a entropia na saída necessariamente deverá ser maior que na entrada. Dessa forma, o processo é irreversível, à mesma pressão, porém com uma entropia maior.
O trabalho no eixo da turbina será menor se reversibilidades estiverem presentes no processo de expansão na turbina. Então, matematicamente falando, temos que o trabalho real na turbina vai ser menor, por isso, temos que o trabalho ideal é multiplicado pela eficiência isentrópica, que é menor do que 1. Então, a eficiência isentrópica vai ser igual, comparando nesses pontos aqui, onde 2S é o ponto isentrópico e o ponto 2 é o ponto real, temos o seguinte, que H1 menos H2 é dado pelo trabalho real e H1 menos H2S é dado pelo trabalho da turbina ideal. Para a bomba ou compressor, o procedimento é semelhante. Para expressar o desvio em relação ao procedimento ideal para esses dispositivos, a eficiência isentrópica é dada pelo seguinte: temos que o trabalho do compressor real ele é maior que o trabalho do compressor ideal. Então, nesse caso, a relação seria dividido pela eficiência isentrópica. Então, no caso, temos a mesma análise, onde na mesma linha de pressão, quando há irreversibilidade no sistema, a entropia aumenta na mesma linha. Então, a eficiência isentrópica de compressão vai ser a relação entre o trabalho ideal sobre o trabalho real. Lembrando novamente que o ponto ideal é o 2S e o ponto real é o ponto 2. Não somente nesses dispositivos que podemos calcular a eficiência isentrópica, podemos calcular a eficiência isentrópica também em dispositivos como bocais e difusores. De forma geral, dispositivos que produzem trabalhos com turbinas, o trabalho é menor que o trabalho ideal. Já para dispositivos que consomem trabalho, como bombas e compressores, o contrário é verdadeiro. Vamos então fazer 2 exemplos com turbinas para avaliar a diferença entre processos ideais e reais utilizando o conceito da eficiência isentrópica, porém com 2 fluidos de trabalho diferentes. Primeiro vamos trabalhar com água pura e, nesse caso, para processo adiabático reversível, aplicando a primeira lei da termodinâmica. Então, vamos lá. Então, para o fluido de trabalho água pura, vamos aplicar a análise da primeira lei da termodinâmica e segunda lei da termodinâmica para o processo adiabático reversível, que seria processo 1, 2S, que basicamente é uma expansão reversível. Isentrópica. Então, aplicando a primeira lei da termodinâmica, nós temos o seguinte, nós temos que, como é regime permanente zero, menos trabalho da turbina, mais H1, menos H2S, com isso temos que o trabalho da turbina ideal é igual a H1 menos H2S. Já a segunda lei da termodinâmica, não há geração de entropia. Então, não há geração de entropia, não há geração de entropia. Então, nesse caso, aplicando a segunda lei da termodinâmica, temos que 0 S1 menos S2S, o termo de geração de entropia é igual a zero. Então, chegamos à conclusão que já teríamos anteriormente. S1 é igual a S2S.
Já considerando a segunda e a primeira lei para o processo real, vamos fazer o seguinte. No processo real, a pressão se mantém. Sendo assim, pelo postulado de estado, temos uma das propriedades para o ponto real. Podemos ter a outra propriedade calculando o trabalho e pegando a entalpia do ponto real, se tivéssemos a eficiência isentrópica da turbina. Então, fazendo essa análise para o ponto real, vamos fazer agora o processo 1 a 2. Para esse processo, o trabalho da turbina real vai ser H1 menos H2. O trabalho da turbina real é igual a H1 menos H2, que vai ser igual à eficiência isentrópica de H1 menos H2S. Já aplicando a segunda lei da termodinâmica para esse processo, temos o seguinte: como não é um processo isentrópico, ele vai ter uma geração de entropia. Então, S1 menos S2 mais Sg. Então, a geração de entropia para esse processo é dado pelo S2 menos S1 relativo a esse ponto real aqui de aumento de entropia devido às irreversibilidades do sistema. Vamos avaliar o mesmo processo de expansão, porém usando uma turbina a gás. Nesse caso, temos um processo idealizado de expansão adiabática reversível, portanto isentrópica. Nesse caso também, podemos utilizar algumas relações para o caso idealizado. Então, pegando o processo 1 a 2S, podemos considerar PVK é igual a P1 V1K, que é igual a constante. Utilizando a primeira lei da termodinâmica, teríamos que o trabalho ideal é igual a H1 menos H2S, que vai ser igual a CP T1 menos T2S. Podemos utilizar, nesse caso, por ser um processo adiabático, essa relação aqui, para descobrir a temperatura em T2S. Então, a temperatura em T2S vai ser igual a P2 sobre P1, K1 sobre K, vezes T1. Já no processo real, pegamos algumas ilações no processo ideal e aplicamos no processo real, conhecendo alguns pontos como a eficiência isentrópica. Que o trabalho ideal vai ser igual a CP T1 1 menos P2 P1 K menos 1 sobre K. Já o trabalho da turbina real vai ser CP T1 menos T2, que é igual a CP, a eficiência isentrópica, vezes T1 menos T2S. Se eu quiser descobrir a temperatura no ponto T2, podemos fazer a seguinte relação. T2 é igual a T1 menos o trabalho da turbina real sobre CP. Com isso, pegamos a relação obtida anteriormente e jogamos nessa aqui, onde conseguimos
tudo em função de T1 e pelas pressões, e é claro, a eficiência isentrópica tem que ser conhecida. 1 menos P2, P1, K menos 1 sobre K. Como vimos, esses são dois casos de expansão na turbina, porém com fluidos diferentes. Sendo assim, os procedimentos são diferentes, porém a aplicação da primeira e da segunda lei da termodinâmica são os procedimentos iniciais a serem aplicados. É isso, pessoal. Terminamos por aqui. Nessa aula, vimos o conceito de eficiência isentrópica e a comparação entre processos idealizados e reais em processos de expansão e compressão em dispositivos como bombas, compressores e turbinas. Tudo para nos prepararmos para a análise de ciclos de potência a vapor, a gás e ciclos de refrigeração. Com isso, agradeço a atenção de todos e até a próxima aula.